número considerável, né? Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, na nossa última aula a gente falou sobre o pretérito perfeito composto, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse tempo verbal, certo? Porém, essa continuidade ela será dada por meio dessa atividade que ficou para casa, certo? Eu estou no livro de exercícios do estudante, nas páginas 35, na página 35, isso. A página 35 ficou para casa, certo? Vamos fazer o item C e o item D juntos, ok? Então vamos lá. Boa noite, Maria Isabel. Boa noite, professor. Bom, o que é que a gente tem aqui? No item C, né, no item de letra C, nós temos uma comparação, ok? Então, a gente vai trabalhar com esse item, estabelecendo uma comparação entre os nossos dois tempos verbais do pretérito. O pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto, certo? Lembrem-se, na língua portuguesa, assim como no espanhol, nós temos esses dois tempos verbais. Porém, no espanhol, vocês conseguem utilizar o pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto para expressar a mesma coisa, certo? No português, nós não podemos fazer isso. Quando nós falamos do pretérito perfeito simples, a gente fala de uma ação que ela é acabada. Ela começou no passado e ela terminou no passado, certo? Assim como o perfeito simples do espanhol. Porém, o perfeito composto que a gente está visualizando aqui, ele é um pouquinho diferente. O que acontece? A gente utiliza esse tempo verbal composto para falar de uma ação que também começou no passado, mas, diferente do pretérito perfeito simples, esse perfeito composto ele fala de uma ação que segue em desenvolvimento no momento presente, certo? Então é por isso que eles são diferentes um do outro e eles não podem, em contexto algum, serem substituídos, porque a sua substituição implica uma mudança de significado em relação a esse tempo verbal, certo? Bom, a gente vai fazer essa diferenciação em cada um dos itens através dos nossos marcadores temporais, ok? Nós temos marcadores temporais que serão próprios do pretérito perfeito simples e marcadores temporais que são próprios do pretérito perfeito composto, ok? Número 1, nós temos o verbo vir, como venir, no del espanhol. Em português, vir. Nieves, como ficou o seu número 1 com o verbo vir? Ontem nós viemos aqui, mas não havia nenhum. Isso, nós viemos. O que é que a gente tem aqui? A gente tem o pretérito perfeito simples, certo? E por que a gente está falando do perfeito simples no item de número 1? Porque nós temos o nosso marcador temporal ontem. Esse ontem, ele situa a nossa ação verbal dentro dessa perspectiva de um tempo passado e acabado, certo? Número 2, Cindy, novamente com o verbo vir. Ultimamente, Manuel, tenho visto aqui 2 vezes por semana. Você pode repetir, por favor? Ultimamente, Manuel, ay, no sé la conjugación. Tem vindo. Tem vindo aqui 2 vezes por semana. Isso, muito bem. Então, observem essa diferença. Aqui, nós temos o mesmo verbo, que é o verbo vir. Porém, em cada um dos itens, ele expressa tempos verbais diferentes, ok? No item de número 1, nós temos uma ação que é expressa no passado e que terminou no passado. No item de número 2,
nós temos o nosso marcador temporal ultimamente. Esse marcador temporal, ele traz uma ideia de uma ação que está frequentemente acontecendo, ok? Ela começa no passado e segue em desenvolvimento até o momento presente. Por isso que nós vamos utilizar o perfeito composto. Manuel tem vindo aqui 2 vezes por semana, certo? E 2 vezes por semana também traz essa ideia de uma frequência em relação ao passado e em relação ao presente, ok? Boa noite, Disney. Boa noite, Jessênia. Sejam bem-vindas. Boa noite, Mário. Seja bem-vindo. Número 4, a ver. Graciela. Verbo fazer. Número 3, perdão, verbo estar. Desculpe, eu não lhe telefonei porque sei que você tem estado muito ocupado ultimamente. Isso, tem estado. Por que tem estado? Porque nós temos o nosso marcador temporal ultimamente, que indica uma ação que está acontecendo com uma certa frequência, ok? Em relação ao presente. Agora sim o número 4. Fred, número 4, verbo fazer. Depois que fez fortuna, ele não trabalhou mais. Isso, muito bem. Aqui a gente tem uma ação que ela expressa com o pretérito perfeito simples. Fez. Ele fez. É uma ação pontual. Então, em um dado momento do passado, ele fez fortuna, ele fez muito dinheiro e, a partir de então, ele não trabalhou mais. Ok? Em razão disso, nós vamos utilizar o perfeito simples, certo? Porque é uma ação totalmente vinculada ao pretérito, sem nenhuma relação com o momento presente. Número 5, Mário. Novamente o verbo fazer. O rapaz está feliz porque tem feito bons negócios ultimamente. Isso. O verbo fazer, ele apresenta um particípio irregular, feito, certo? Então, será incorreto nós falarmos fazido. Fazido é incorreto. Agora, feito está correto. Então, por que a gente tem o perfeito composto aqui? Porque nós temos o nosso marcador temporal ultimamente, que ele reforça essa ideia de uma ação que segue em desenvolvimento no momento presente, ok? Número 6, Adriana. Trabalhar. Desde o início do mês, eles trabalharam? Trabalharam? Têm trabalhado. Desde o início do mês, eles têm trabalhado em um grande projeto. Estão todos muito animados. Isso, muito bem. Esse tem, ele leva um acento gráfico, certo? O que acontece aqui? Nós temos o nosso marcador temporal desde. Essa palavra desde, ela nos indica que a ação verbal ela começou em um dado momento do presente, do pretérito, perdão, mas ela ainda não foi concluída, certo? Assim como ultimamente, a palavra desde, ela traz essa ideia de um ponto do passado em que a minha ação verbal começou, mas que ela segue acontecendo ainda no presente, ok? É como se fosse o ponto, o início da minha ação verbal. Então, essa ação, ela começou no mês passado. É por isso que a gente tem desde, ok? E a partir desse mês, ela continuou acontecendo e continua acontecendo no presente, certo?
Disney, número 7, verbo perder. Ele tem perdido o relógio no cinema, era de estimação. Ok, será tem perdido? Observe o contexto. Ele tem perdido o relógio no cinema. Se eu falo que ele tem perdido o relógio no cinema, o que é que eu quero falar com isso? Que ele segue perdendo o relógio, ok? E aparentemente não é isso que está acontecendo aqui. Então, como é que vai ficar essa nossa ação no pretérito perfeito simples? Ele Então, alguém pode nos ajudar? Perdeu? Perdeu? Isso, perdeu, certo? Por que que a gente não pode colocar tem perdido? Porque tem perdido traz uma ideia de que ele continua perdendo o relógio. E isso não acontece, certo? Não faz sentido a gente falar isso nessa frase, ok? Então, nós temos perdeu, somente perdeu, certo? De senha, número 8, verbo telefonar. Desculpe, eu não tenho telefonado porque estava muito ocupado. Eu não tenho telefonado. Será que seria essa? Vamos ver aqui. Observem. O que é que a gente tem aqui após o porquê? Isso daqui a gente ainda não viu, nós ainda vamos ver, ok? Então não se preocupem com esse detalhe. Nós temos estava. Estava é o pretérito imperfeito do verbo estar, ok? E assim como o nosso pretérito perfeito, ele também fala de uma ação que está vinculada ao pretérito e que possivelmente foi concluída no pretérito. Ela não tem nenhuma relação com o presente. Em razão disso, nós não podemos utilizar tenho telefonado, ok? Nós vamos ter que utilizar apenas o perfeito simples, que fica, nesse caso, eu não Telefonei. telefonei. Exatamente. Telefonei. Isso. Muito bem. Deixa eu apagar esse daqui. Não puedo borrarlo. Ok, vou deixar aqui. Não consigo apagar. 9. Fred, verbo fazer, novamente. Eles têm feito muita economia ultimamente porque querem comprar uma casa maior. Isso, eles têm feito, certo? Eles têm feito muita economia e nós temos aqui a palavra ultimamente, que ela aponta para uma ação que frequentemente acontece, ok? Número 10. Cindy, verbo ver. Cindy, você me escuta? Pois então, Adriana, número 10, por favor. Eu não o tenho visto nas nossas festas ultimamente. Por onde ele anda? Isso, muito bem. Perfeito. Aqui a gente tem o verbo ver, visto. O verbo vir, ele vai ter o nosso
particípio, quase esqueço o nome, ele tem um particípio diferente. Vir, vindo. Ver, visto, ok? O verbo ver, ele tem o seu particípio irregular. Termina em to, ok? E por que eu não o tenho visto? Porque nós temos a palavra ultimamente, certo? Então, sempre que nós virmos a palavra ultimamente ou o marcador desde, significa que nós temos que utilizar o nosso pretérito perfeito composto, ok? Porque esses dois marcadores temporais, eles complementam esse sentido de uma ação que começa no passado e segue em desenvolvimento até o momento presente, ok? Então, nós não sabemos se essa ação ela será ou não concluída no presente, porque o pretérito perfeito composto ele não traz essa informação relacionada com a conclusão desta ação, ok? Perguntas? Certo. No item D, a gente vai trabalhar agora com um contexto um pouco mais geral, certo? A gente tem aqui algumas afirmações e a partir dessas afirmações a gente vai criar uma outra oração, certo? De modo que os dois itens estabeleçam uma relação, certo? Não serão frases aleatórias. Exemplo, ela está muito nervosa. Ela está muito nervosa é a situação. E do lado seguinte eu vou dizer o porquê que ela está muito nervosa. Ela está muito nervosa porque ela tem tido problemas no escritório ultimamente, ok? Então a gente vai justificar cada uma dessas situações utilizando o pretérito perfeito composto, como se fosse uma justificativa para cada situação, ok? Vamos pensar aqui e fazer isso juntos. Maria Isabel, a primeira situação. A leitura, por favor. Ela está mais gorda. Ela tem comido fora ultimamente. Ela tem comido. Vamos colocar aqui o porquê, né? Porquê. Porque tem comido fora ultimamente. Ok. Temos uma justificativa. Ela está gorda. A gente elimina esse ponto final e une essas duas informações por meio da palavra porquê. Ela está gorda porque tem comido fora ultimamente. Ok? Mário. Próxima frase, Mário. Ela está sem dinheiro. Ela está sem dinheiro. Ela tem gastado muito ultimamente. Ok. Ela está sem dinheiro e ela tem gastado muito ultimamente. Nieves. Próximo item. Ela está pensando em viajar. Porque ela tem está pronto das feiras. Ela está. Porque ela tem. Quiero decir como que estará muy pronto de vacaciones. Ah, sim. Como se ela estivesse muito perto das férias, né? Ela tem estado, pronto. Estado perto das feiras. Isso. Então, a partir do momento que as férias dessa pessoa cheguem, ela já não vai estar nessa situação de estar perto, mas ela estará literalmente nas suas férias, ok? Ok. A ver. Graciela, próximo item. Ela vai receber um aumento de salário. Porque ela
tem trabalhado muito tempo por esse salário. Ok. Por esse salário ou por esse aumento, vai igual. Colocar as duas possibilidades, ok? Ela vai receber um aumento porque ela tem trabalhado muito por esse aumento ou por esse salário, certo? E o nosso último item, Fred, ela vai se casar mês que vem. Ela vai se casar no mês que vem, então ela tem estado pensando muito em sua boda. Ok, vamos colocar aqui em seu casamento, certo? Boda também pode ser utilizada, mas casamento é a palavra mais comum. Então ela vai se casar no mês que vem e ela tem estado pensando muito em seu casamento. Ok. Perguntas? Pronto. Agora sim, tá melhor. Bom, então vejam aqui, né? O que é que a gente tem? A gente tem o nosso pretérito perfeito composto, novamente. Nós utilizamos esse tempo verbal para falar de uma ação que começa no passado e segue em desenvolvimento até o momento presente, ok? E não sabemos se essa ação será ou não concluída no presente, ok? Vamos voltar aqui para o nosso próximo material, que a gente vai trabalhar com conteúdo novo, certo? Vamos dar uma pausa aí no nosso trabalho com os verbos. Ok. A partir de agora, a gente vai trabalhar com um outro conteúdo gramatical, certo? Que é um dos mais importantes e que eu considero um dos mais complexos aí quando a gente trabalha com a gramática da língua portuguesa, ok? Que são os pronomes de complemento, direto e indireto, e a colocação pronominal. A gente vai entender cada um desses itens nas nossas próximas aulas, ok? Então, para a primeira aula de hoje, a gente vai trabalhar exclusivamente com os pronomes de complemento direto. Na aula de sexta-feira, a gente trabalha com os indiretos e com a colocação pronominal, ok? Mas vamos lá. Vejam essas frases. Disney. Você pode fazer a leitura, por favor? Temos 3 frases aqui. Então, ela convidou os amigos para a festa. Vinícius conheceu a namorada na festa. Ela convidou você para a festa. Isso, muito bem. Vejam que nós temos algumas palavras que estão em branco, que são as palavras que eu destaquei, ok? E eu quero que vocês identifiquem em cada uma dessas frases quem é o sujeito da ação verbal e quem é a pessoa que recebe essa ação verbal, quem sofre essa ação expressa pelo verbo, ok? No nosso primeiro item, no item de número 1, quem pratica a ação verbal e quem recebe essa ação verbal? Primeiro a gente precisa identificar o verbo. Qual é o verbo que está presente nessa primeira oração? Convidou. Convidou. Ok. Quem convidou? Ela. Ela. Então, ela é o nosso sujeito. Guardem essa informação. Ela, que é um pronome
pessoal, como ella, não, del espanhol. Em português, ela. Nesse caso, esse pronome específico representa o sujeito da nossa oração verbal, que nós temos aqui, convidou. Ela convidou, sujeito. Ela convidou quem? Quem sofre essa ação verbal do verbo convidou? E aí? Os amigos. Os Os amigos. Ou quem recebe a ação verbal é a mesma coisa. Os amigos. Os amigos, isso. Os amigos, eles são as pessoas, né? São o que a gente chama de objeto, certo? O objeto da ação verbal, ou seja, isso, são eles quem recebem a ação verbal. A ação verbal é praticada por ela e amigos ou os amigos são as pessoas que vão receber a ação desse verbo de convidar. A mesma coisa vai acontecer nos itens 2 e 3. No item 2, qual é o nosso verbo? Conoceu. Conheceu. Exatamente. Vinícius é o nosso sujeito e namorada é a pessoa convidar, é a palavra você quem recebe a ação verbal expressa por convidou, ok? Então guarda essa informação. Sempre que a gente fala de uma oração, de uma construção que apresenta um verbo, nós precisamos saber que há um sujeito, que é quem pratica a ação verbal, e nós podemos ter um objeto, que é a pessoa sobre a qual recai a ação expressa pelo verbo, ok? Então, guardem essa informação. Quando a gente fala disso, né, basicamente isso que eu acabei de falar, a gente tem esse esquema, ok? Esse esquema que é o esquema direto em relação a cada uma das partes que compõem uma oração verbal. Sujeito, ela, quem pratica a ação. Amigos é o objeto. É quem recebe ou quem sofre a ação expressa pelo verbo convidou, ok? Então, ela convidou os amigos. Cada uma dessas partes ocupa uma determinada posição dentro dessa oração e é a partir dessa função que cada um recebe de sujeito e de objeto que nós começamos a trabalhar com os nossos pronomes de objeto direto, ok? Por que objeto direto? Porque eles se unem ao verbo, o verbo convidou, sem a necessidade de nenhum complemento, ok? Sem a necessidade, perdão, de nenhuma preposição, certo? Para é uma preposição, mas ela não é utilizada entre o verbo convidar e o objeto amigos. Em razão disso, a gente pode afirmar que amigos é um objeto direto, ok? E é exatamente com esses objetos diretos que a gente vai trabalhar com os nossos pronomes complementos de objeto direto, ok? Vamos seguir aqui. Vejam, o objeto direto, o pronome de objeto direto, ele será utilizado para quê? Ele será utilizado para substituir o meu objeto dentro de uma oração. Então, por exemplo, ela convidou os amigos para a festa. Eu sei que ela é o meu sujeito e eu sei que amigos é o objeto dessa oração. É sobre os amigos que recai a ação expressa pelo verbo convidar. Mas o que acontece? Eu posso apresentar essa mesma frase de uma forma diferente. De qual forma?
eu posso substituir o meu objeto direto amigos por um pronome de complemento direto, que nesse caso será os. Ela os convidou para a festa. Convidou quem? Os amigos, certo? Então, esse os, ele cumpre essa função de pronome de objeto direto. Ele cumpre a função de substituir a palavra amigos para que não haja a repetição dessa mesma palavra, ok? No segundo exemplo, a gente tem algo bem parecido. Vinícius conheceu a namorada na festa. Vinícius é o sujeito e a namorada é a pessoa sobre a qual recai a ação de conhecer, ok? Nós podemos reescrever essa frase de uma outra maneira. A gente substitui a palavra namorada pelo nosso pronome complemento direto. Vinícius a conheceu na festa. A quem? A namorada, ok? Então a gente faz essa substituição. Porém, o que acontece? Para cada um desses nossos objetos diretos, a gente precisa utilizar um determinado pronome complemento. Nós não podemos utilizar qualquer pronome complemento, certo? E é por isso que nós temos aqui uma pequena tabela na qual a gente vai ter um pronome complemento para cada um desses nossos pronomes pessoais, certo? Vejam aqui, vamos voltar. Ela convidou os amigos. Essa palavra amigos, a gente pode substituir por qual daqueles pronomes pessoais? Eu, ela, você, nós, eles, elas. Por qual deles? É possível identificar quem são esses amigos? Eles? Eles, exatamente. Muito bem. Minha internet não está muito boa, gente, hoje. São eles, certo? Se são eles, a gente vai nessa tabela aqui. Eles corresponde a os, porque é masculino. Se fosse ela, seria as. Então, é por isso que a gente faz essa substituição. Ela convidou eles para a festa. Nós não vamos utilizar eles nesse caso. A gente vai utilizar os. Ela os convidou para a festa. A mesma coisa no segundo item. Vinícius conheceu a namorada na festa. Ou seja, ele conheceu ela na festa. Para a palavra ela, nós vamos utilizar o nosso pronome complemento a. Ele a conheceu na festa, ok? Então, sempre que houver o uso de uma dessas pessoas de forma implícita dentro da nossa frase, amigos, eles, namorada, ela, nós vamos substituir pelos nossos pronomes complementos que são correspondentes a cada uma dessas pessoas, ok? E para cada uma delas a gente tem um pronome específico. Eu vou utilizar o me. Tu e você, eu vou utilizar o te, que eu falo ti. Ele ou ela, o, a. Nós, nos, que nós pronunciamos nos. Eles e elas, os e as, certo? Então, esses serão os nossos pronomes de complemento direto que serão utilizados para substituir cada um desses outros pronomes que são apresentados aqui, ok? Então, vejam os exemplos. Marion, a leitura dos exemplos, por favor. Ok. Ela me convidou. Ela te convidou. Ela o convidou. Ela nos convidou. Ela os convidou. Isso, exatamente. Aqui nós temos várias perguntas. Em cada uma delas, o nosso pronome pessoal, ele está oculto. Ele foi substituído pelo seu correspondente enquanto pronome de complemento direto. Ela me convidou. Ela convidou quem? Ela convidou eu.
mas eu não utilizo esse eu. Eu substituo por me. Ela me convidou. Ela te convidou, esse te corresponde a tu ou a você. Então, ele será utilizado para falar com alguém de forma direta. Ele te convidou, ela te convidou, ok? Eu não consigo te ouvir, eu não consigo ouvir você. Eu substituo esse tu e esse você pelo nosso ti, certo? Ele e ela, a mesma coisa. Ela o convidou. Ela convidou quem? Ela convidou ele, certo? Porque se o corresponde a ele. Ela nos convidou, esse nos, ele aponta para nós. Ela convidou nós. Ela convidou a gente. Ela os convidou, aqui a gente tem o plural de eles, que é utilizado com o nosso pronome de complemento direto, os. Ela os convidou, ela convidou eles, ok? Então, sempre que nós quisermos fazer essa substituição de qualquer um desses pronomes, a gente pode utilizar os pronomes de complemento direto, que apresentam os seus correspondentes em relação aos pronomes que são utilizados como sujeito, ok? A gente tem aqui alguns outros exemplos. Qualquer dúvida, perguntem, certo? Vocês têm alguma pergunta sobre essa primeira parte? Alguma dúvida? Ficou entendida essa substituição de amigos por os e de namorada por a? Sim. Sim, Sim. tudo bem. Ok. Minha internet, ela não tá muito boa, então eu tô ouvindo vocês de uma forma um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Ok, até o momento a gente está trabalhando apenas com os pronomes de complemento direto, certo? O que acontece? Os nossos pronomes de complemento direto, eles podem aparecer antes do verbo ou após o verbo, certo? E dependendo dessa posição, eles apresentarão formas diferentes, ok? O que acontece? Quando a gente olha em primeiro lugar para os verbos terminados em R, Z ou S, sempre que os nossos pronomes o, a, os e as aparecerem após esses verbos, eles devem aparecer de uma forma diferente. Como isso vai acontecer? A gente vai eliminar essas letras R, Z e S do final desses verbos e vamos acrescentar uma terminação um pouquinho diferente, ok? Por exemplo, vamos convidar ele. Eu tenho aqui o meu ele, né? Esse ele aqui. Para o ele, a gente viu que o pronome de complemento direto será o. Nós vamos convidá-lo. Vejam, o que foi que aconteceu nesse caso? Eu eliminei a letra R do meu verbo convidar e o meu pronome complemento o se tornou lo. Vamos convidá-lo, ok? E isso vai acontecer com todos os verbos terminados em R, sempre que nós formos utilizar o, ou a, os ou as, após esse verbo, ok? Somente após. Se for antes, ele permanece da mesma forma. Vamos o convidar? Vamos convidá-lo. Se o o vier após o verbo convidar com a letra R no final, ele ficará dessa forma. Isso vai acontecer com a também. Vamos convidá-la, vamos convidá-los, vamos convidá-las, ok? A estrutura será a mesma, certo? Próximo item. Nós convidamos ela, a mesma coisa. Nós convidamos-la, ok? A gente tem aqui um verbo que ele termina em S. Nesse caso, a gente faz a mesma coisa que a gente fez com o verbo terminado em R. A gente elimina a letra S e o nosso A se transforma em lá. Nós convidamos-la, nós convidamos-lo, nós convidamos-los, nós convidamos-las, ok?
é um pouco diferente e, em razão de ser tão diferente, nós não utilizamos isso com muita frequência, ok? Não na língua falada, mas na língua escrita, isso é comum, principalmente em contextos formais, ok? A gente está falando aqui de formalidade da língua escrita. Na língua oral, isso dificilmente vai acontecer. E o nosso último exemplo, a gente tem aqui o nosso verbo terminado em Z, que é o verbo faz, no presente simples. Ela lê o trabalho e faz. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir a palavra trabalho, que apareceria após o verbo fazer. Ela lê o trabalho e faz o trabalho. A gente faz da seguinte forma: ela lê o trabalho e falo. A gente vai eliminar a letra Z que aparece no verbo faz e vamos unir esse verbo fa ao nosso pronome complemento por meio do hífen. Ela fala, ok? E o que era o se transforma em lo. Se fosse plural, seria los. Se fosse feminino plural, seria las. Ela lê a redação e falas, por exemplo. É extremamente diferente e pouco utilizado na língua falada, ok? Na língua escrita, a gente vai utilizar apenas em contextos formais, certo? O que é mais comum nesses três casos? É mais comum com os verbos terminados em R. Agora, os terminados em S e os terminados em Z, a gente vai utilizar com pouca frecuência, ok? Profesor, Dime, Mario. en ese último caso, lo voy a decir en español porque no sabría preguntar en portugués, pero se refiere a ella lee el trabajo y lo hace. Isso, exatamente. É complemento direto. Isso mesmo. Mas Ok. o que acontece, Mário? Foi boa a sua pergunta. Esse lo que você falou é o complemento direto. E você falou ele antes do verbo fazer. No português é a mesma coisa. Se nós utilizarmos o nosso pronome complemento antes do verbo fazer, ele permanece da mesma forma. Ela lê o trabalho e o faz. Esse o, antes do verbo fazer, ele permanece da mesma forma. Ele só vai sofrer alteração se ele aparecer após o verbo. Ok? Deu para entender? No entendí muy bien lo último. Não? No. Outra vez. Essas alterações, elas só acontecem quando o nosso pronome complemento o, ou os, ou a, ou as, aparecem após o verbo, ok? Se eles aparecerem antes do verbo, como você falou no espanhol, lo hace, a gente vai fazer a mesma coisa. Ela lê o trabalho e o faz. O faz. O verbo fazer permanece da mesma forma e o meu pronome complemento permanece da mesma forma. A mudança, ela só acontece se eu utilizo o após o verbo terminado com a letra Z, ok? Vou escrever isso daqui para você observar de forma mais clara. A ver. Ok. O sea, en portugués lo correcto es hacerlo después, o sea, falo. Não, depende, certo? E o faz. Deixa eu colocar aqui, pronto. Esse o. Ok. Veja, esses dois casos, eles serão possíveis. Ela lê o trabalho e falo. Se eu utilizar, veja, se eu utilizar o meu complemento após o verbo com a letra Z, eu preciso fazer essa alteração. Porém, se eu utilizar o complemento antes do verbo, eu não preciso. Ela lê o trabalho e o faz. Você pode falar dessa forma. Não há nenhum problema, ok? Inclusive, essa é a forma mais utilizada, certo? As duas possibilidades são possíveis. Ah, ok. Super. Beleza. Profesor. Okay. Obrigado. Por nada, Mário.
A mesma coisa vai acontecer com esses outros exemplos, certo? Nós vamos o convidar, isso pode acontecer também. Nós a convidamos, esse a também pode aparecer antes desse verbo. Essas mudanças, lo, lá e lo, só acontecem se eles vierem após esses verbos específicos. Então, é preciso que o verbo termine em R, Z ou S, certo? Se não apresentar nenhuma dessas terminações, não vai haver nenhuma alteração, ok? Ela será opcional nesses casos. Bom, uma outra mudança também acontece, certo? Após os verbos terminados em M, ok? Então, sempre que nós virmos algum verbo terminado com a letra M e utilizarmos esses dois pronomes complementos após esses verbos, nós precisamos fazer uma pequena alteração, ok? Exemplos. Os pais convidam Pedro. Os pais convidam Pedro. Os pais convidam-no. Convidam-no. A gente... Faltou a letra M aqui no final, perdão. Deixa eu só diminuir aqui. O verbo permanece da mesma forma, ok? A única alteração que eu vou fazer é no meu pronome complemento. Os pais convidam-no. Convidam quem? Convidam Pedro. Os pais convidam Clara. Os pais convidam-na. Então, esse nosso A e esse nosso O, depois de verbos terminados com M, eles precisam ser escritos com a letra N, ok? Fica no e fica na. Se fosse plural, seria nos e nas. Os pais convidam os meninos, os pais convidam-nos, certo? Então, sempre que o pronome complemento o, a, os e as aparecer após verbos terminados em M, nós vamos fazer essa alteração também, certo? Se for antes, não há necessidade. A gente permanece da mesma forma. Os pais o convidam, os pais a convidam e os pais os convidam, certo? Isso só vai acontecer se eles aparecerem após os verbos terminados em M. Beleza? Pergunta sobre esse item? Profesor, la anterior diapositiva y estas mudanzas solamente aplican para él y ella y elis, ela, ¿verdad? Y Isso, para exatamente. nos. Ah, Não. Para esses outros. ok. E vejam também as especificações, ok? Nós estamos falando de um grupo específico de terminações. Verbos terminados em M, terminados em R, terminados em S e terminados em Z. São apenas esses 4 grupos, certo? E isso tem um detalhe. A gente só vai fazer essa alteração se utilizarmos os complementos após esses verbos. Se nós utilizarmos antes, a alteração ela não deve acontecer, ok? O complemento permanecerá da mesma forma. Bom, isso aqui a gente já viu, eu vou deixar para que vocês possam fazer uma consulta, ok? Em relação a esses pronomes. Isso aqui também. Esses aqui são os pronomes de complemento indireto. Eles nós vamos ver em outro momento, ok? Não se preocupem com essa parte. Bom, antes da gente ver isso daqui, a gente vai resolver um exercício do nosso livro, certo? Relacionado ao que a gente viu até o momento. Então, vamos lá para o livro de exercícios, páginas 23, 24 e 27, para que a gente possa trabalhar especificamente com os nossos pronomes de complemento direto, ok?
Vamos lá. Depois a gente vai trabalhar com essa colocação pronominal. Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos lá. Primeira página, a página 23, ok? 23 e a gente vai seguir 24 e vamos saltar para a página 27, certo? Bom, o que acontece? Na página 23, no item pare 6.2, a gente tem o seguinte, pronomes pessoais de número 1, né? A gente tem esses nossos pronomes pessoais que têm os seus substitutos que serão utilizados como pronomes de complemento direto, certo? Isso a gente acabou de ver. Para eu, nós vamos utilizar como complemento direto me. Para nós, a gente utiliza como complemento direto nos, ok? E esse nosso primeiro exercício consiste nessa substituição de eu por me, que é o complemento direto para eu, e de nós por nos. Nos é o complemento direto da palavra nós, ok? Que é o nosso pronome sujeito. Eu, sujeito, nós, sujeito. Sempre que nós quisermos substituí-los pelos seus complementos diretos, a gente vai utilizar me para eu e nos para nós. A gente vai fazer isso nesse primeiro exercício. Exemplo, nós. Ela não nos viu na rua. Esse nos, ele aponta para o nós. Esse nós é o quê? Esse nos é o objeto da ação verbal de ver. Ele é o sujeito da ação e nos é o complemento dessa ação verbal. É sobre esse nos que recai a ação de ver, certo? Bom, número 1, Mário. Qual será o complemento adequado? Ele nunca nos viu aqui. Isso, muito bem. Próximo item também, Mário, número 2. Vocês nunca podem me ajudar. Por quê? Isso, muito bem. Vamos lá. Número 1 e número 2. No número 1, quem é o sujeito da oração? Ele. Ele pratica a ação verbal de ver, ok? E sobre nos recai essa ação verbal de ver. Então, nós temos o sujeito ele e nós temos o complemento direto que será nos, certo? É sobre esse nos que recai a ação de ver. O número 2, quem é o sujeito da ação verbal? Vocês. Vocês podem ajudar. Ajudar a quem? Ajudar a eu, que nesse caso a gente vai utilizar o me, para estabelecer essa relação de complemento direto, ok? Número 3 e número 4, Cindy. Meus vizinhos sempre me visitam. E eu estou muito cansada, você pode me ajudar? Isso, exatamente. A gente tem aqui o me enquanto pronome que será utilizado como complemento direto, certo? Meus vizinhos é o sujeito do verbo visitar e me é o nosso complemento direto do verbo visitar, certo? A mesma coisa acontece no número 4. Estou muito cansada. Aqui a gente tem uma primeira oração. Depois do ponto final, a gente tem uma outra oração. Você pode me ajudar? Nós temos o verbo ajudar
E nós temos você enquanto sujeito dessa ação verbal, e nós temos o me enquanto complemento direto dessa ação verbal, ok? Número 5 e número 6. Nieves. Preciso sair agora. Pedro está me esperando. Francisco, você me esperou muito tempo? Isso, muito bem. Aqui a gente tem a mesma ação verbal, que é a ação verbal de esperar, certo? Porém, nós temos sujeitos diferentes. Na frase de número 5, o sujeito é Pedro, e na frase de número 6, o sujeito é Francisco. E nas duas frases, a pessoa sobre quem recai a ação de esperar é a mesma, que é o me, ok? Que aponta para um eu, certo? Número 7 e número 8, Adriana. Nossos amigos nos convidaram para uma festa. Vamos sim. Meus colegas me convidaram para uma festa, mas não sei se vou. Isso, muito bem. Aqui a gente tem o mesmo verbo, que é o verbo convidar. Porém, nós temos 4 coisas diferentes. Nós temos um sujeito no número 7, que será amigos, ok? Nossos amigos é o sujeito da ação verbal convidar. No número 8, o sujeito da ação verbal são meus colegas, ok? E os nossos objetos diretos também são diferentes em cada um dos itens. No item 7, o objeto direto é nos, nossos amigos nos convidaram a gente. E no número 8, o nosso complemento direto será me, que aponta para um eu, ok? Número 9 e número 10, Graciela. Nós sempre combinamos nossos parentes para jantar, mas eles não nos convidam nunca. Por que será? Por que vocês não nos avisaram? Isso, muito bem. Então eu quero que vocês observem exatamente essa ideia de que nós temos um verbo e que nesse verbo a gente tem um sujeito que normalmente aparece antes do verbo e após o verbo nós temos o nosso complemento, ok? Nesse caso, o nosso complemento ele aparece antes do verbo, em todos os itens, ok? Mas o sujeito, ele sempre aparece antes do verbo, mas ele também pode aparecer depois. Então, eles, sujeito na frase 9, convidam é o verbo. Sobre nos recai a ação de convidar, ok? Então, eles é o sujeito e nos é o objeto direto do verbo convidar. Número 10, a gente tem o verbo avisar. Avisaram. Quem avisaram? Vocês. Então, vocês é o sujeito da ação de avisar. E a ação de avisar, ela recai sobre o objeto direto nos, ok? Então, para eu e para nós teremos, respectivamente, os pronomes complementos me e nos, certo? Que normalmente a maior parte dos brasileiros fazem a seguinte leitura: me, como se houvesse a letra I, e nos, como se houvesse a letra U, ok? Vocês têm alguma pergunta sobre essa primeira questão? Alguma dúvida? Ficou entendida essa ideia dessa substituição?
Ok. Então vamos seguir aqui. Profesor, disculpe, Oi. antes de que pase, ¿a qué se refiere cuando lo conjugan con se? Por ejemplo, convidarán se. ¿A qué pronombre sería? A ver, qual é o item? No, es un ejemplo de cómo lo olvidan, Sí. cómo lo usan. Pero ahí dice, eu não sei se vou, algo Ah, assim. esse C, né, que você tá falando. Sim, Ok. Esse C, assim como no espanhol, que será um si, ele aponta para diversas coisas, ok? Esse não sei se vou, ele aponta para uma possibilidade, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma dúvida, ok? Sempre que nós quisermos expressar dúvida na língua portuguesa, nós podemos utilizar a partícula se. Não sei se vou. Será que eu vou? Será que ele vai? É como se eles trouxessem essa ideia de um será. Esse será, ele também complementa essa ideia de uma dúvida, ok? Então, neste caso específico, esse se, ele é utilizado para expressar essa dúvida em relação ao verbo ir, porque essa pessoa ela não tem certeza se ela vai ou não para a festa. Em razão disso, ela fala não sei se vou, ok? Para estabelecer essa ideia de dúvida. Porém, essa mesma palavra se, que nós lemos como se, ela pode ser utilizada em outros contextos. Por exemplo, ele... Veja aqui. Esse mesmo se, certo? Só que ele vai ter uma função diferente. Nós temos aqui um verbo. Ele se levantou da cama. O que acontece? Alguns verbos, eles podem ser utilizados em forma pronominal, forma reflexiva, perdão. O que é que isso significa? Isso significa que ao mesmo tempo que nós temos um sujeito que pratica uma ação verbal, esse sujeito, ele também será objeto dessa mesma ação verbal. É o que acontece nesse item. Ele se levantou da cama. Quem é o sujeito? É ele. Quem é o objeto? Ele também. Ou seja, essa pessoa, ele, sofre a ação verbal de levantar, mas, ao mesmo tempo, ele também pratica essa mesma ação verbal, ok? Então, esse se que nós vemos aqui, ele pode assumir diversas coisas. Ele pode indicar uma dúvida, como no número 8, mas ele pode trazer uma ideia de uma ação reflexiva, nesse item que eu acabei de exemplificar. Ao mesmo tempo que nós temos um sujeito que pratica uma ação verbal, esse sujeito ele também é objeto desta ação verbal. Certo, Cindy? Deu para entender mais ou menos? mais ou menos. Pero sim, agora sim. Ok. Esse se a gente vai trabalhar com ele em outro momento, certo? Porque ele também é utilizado como pronome complemento, ok? Nesse caso do exemplo que eu falei para você, ele é utilizado como um pronome reflexivo, ok? Ele vai expressar uma ação que, ao mesmo tempo que eu tenho um sujeito que faz essa ação, esse sujeito também é objeto dessa mesma ação verbal, certo? E normalmente a gente vai utilizar esse se com verbos que são utilizados na rotina diária. Por exemplo, eu me levanto, ele se levanta. Esse se, ele aponta para esse ele e para esse ela, mas a função será outra. Não é essa mesma função que a gente está vendo aqui de complemento direto, ok? Mas a gente vai trabalhar isso em outro momento, ok? Bom, vamos lá. Segundo grupo. O segundo grupo são os nossos o, a, os e as, ok? Vejam que nesse segundo grupo a gente também tem a palavra você, certo? Porém, o que acontece?
no português falado, no português oral, normalmente, quando nós falamos de um você, a gente vai utilizar um T, certo? Por exemplo, eu te mandei um e-mail. Exemplo. Esse te, ele aponta tanto para um tu quanto para um você, ok? Então, informalmente, nós podemos utilizar um te como substituto a um você, certo? Mas isso a gente vai trabalhar em outro momento. Por enquanto, a gente vai trabalhar com o a para você no singular e os as para vocês no plural, que vai variar de acordo com o gênero, ok? Vamos lá para os exemplos. Eu vi o ladrão. Eu o vi. Então, eu substituo a palavra ladrão, que é o objeto direto, somente pelo meu pronome pessoal, ou eu o vi, que seria correspondente a ele. Eu não entendi a pergunta. Eu é o meu sujeito da ação entendi, e a pergunta é o objeto, que a gente pode identificar enquanto ela, ok? Sabendo que o meu pergunta equivale a ela, basta substituir por a, que é o meu pronome complemento correspondente a ela. Eu não a entendi. Eu não entendi ela. Com você, Júlio, quem ajudou você? Quem o ajudou? Esse meu o também será utilizado para se referir a um você do gênero masculino. Se fosse Júlia, seria a. Júlia, quem a ajudou? No gênero feminino, ok? E no plural, a gente vai utilizar o, os ou as, também de acordo com o gênero desse vocês, ok? Mário e Joana, quem ajudou vocês? Quem os ajudou, certo? Então, a gente vai fazer essa mesma substituição que nós fizemos no nosso número 2, ok? Exemplo na letra A. Eu vi os rapazes. Rapazes é o nosso objeto direto, corresponde a eles. Então, a gente vai só substituir. Eu os vi, ok? Mário, o número 1, Mário, que inclusive tem o seu nome. Mário não as fechou. Isso. Ele não estava escrevendo. Mário não as fechou. Ok, muito bem. Mário no singular, né? Nós não estamos falando de mais de um Mário, apenas de um. Disney, número 2. Ela prepara a jantar ou a 10 minutos, professor? Vamos lá, que a gente tem mais O sujeito, informações, ela. né? Isso, ela vai ser sujeito. Quem é o nosso objeto nessa oração? Prepara. Oh, prepara é o verbo. Ah, perdão, ella prepara Isso. a Mas vamos jantar. em 10 minutos. Essa aí é a nossa primeira oração. A gente vai substituir o jantar por um desses complementos aqui, certo? ¿Por E qué aí? habla de ela, professor? Sim, ela. Ela é o sujeito. Mas veja, o que está destacado? É o jantar. O jantar é o nosso objeto. E é esse objeto que nós vamos substituir por um desses complementos aqui, certo? Jantar, ele pertence a qual gênero? É feminino ou masculino? Jantar. O que é A que nós... jantar, professor? Nós temos um O aqui. Isso. Se nós temos um O, ele é masculino, ok? Então, a gente vai substituir pelo O, certo? Da mesma forma que nós fizemos aqui no número 1. Então, ela... O jantar. Substituímos jantar por O. Ela o
colocamos o verbo, que é qual? Prepara en Aí 10 sim. minutos. Isso, exatamente. 10 minutos. Isso mesmo. Ela prepara em 10 minutos. O que é que a gente fez aqui? A gente muda de posição o verbo, certo? Sempre que a gente for fazer essa substituição do nosso objeto direto pelo nosso complemento direto, a gente troca a posição do verbo. Então, o verbo ele fica depois do meu pronome de complemento direto, certo? Isso aconteceu no número 1. Mário não fechou as janelas. As janelas é o nosso complemento direto, nosso objeto direto. Porém, nós queremos substituir as janelas pelo nosso pronome de complemento direto, que é as, no plural, ok? Para que a gente possa fazer isso, o que era as janelas que ficava depois do verbo fechou, fica as e vem para antes do verbo. Mário não as fechou. A mesma coisa deve acontecer no item 2, ok? Ela prepara o jantar em 10 minutos. O jantar é o nosso objeto, que a gente considera como ele, ok? Para ele, nós vamos ter o, no singular. Então, ela o prepara em 10 minutos. Beleza? Adriana, próximo item. Número 2. Lucía a ajudou no trabalho? Isso, exatamente. Carmen, a gente entende como ela, né? Então, a gente tem o a no singular, ok? Lúcia. Isso é uma pergunta, não? Lúcia a ajudou no trabalho? Vejam, novamente a gente continua com a mesma estrutura. O verbo ajudar, ele aparece após o nosso pronome de complemento direto, que nesse caso será o a. Por que será o a? Porque Carmen é uma palavra feminina e está no singular. Então, nós estamos falando de somente uma pessoa, de somente um objeto, ok? Nieves, próximo item, número 4. Eu vejo-os mais tarde. Mais tarde. Temos Cláudia e Anitta, que são duas. Perdão. Eu vejo-as mais tarde. Isso, está correto as, certo? Porque são elas, mas a gente precisa fazer um pequeno ajuste, ok? O que a gente fez até o momento? A gente coloca o nosso pronome complemento antes do verbo ver, de qualquer verbo que a gente está utilizando. Então, vai ficar eu as, ok? Eu as vejo mais tarde, certo? Isso é muito comum na fala. O nosso pronome de complemento direto, ele sempre aparece antes do verbo. Quando nós estamos falando. Escrevendo, nós teremos outras regras que serão vistas nas nossas próximas aulas, ok? Então, eu as vejo. Eu vejo quem? Cláudia e Ana, que são elas, certo? Jessênia Garcia, número 5. Jessênia Garcia não está, mas... A ver, Graciela. 5, por favor. Ana ouviu. Isso, Ana ouviu. Bem simples. Ok? Então, vejam, aqui a gente tem essa substituição de acordo com o gênero e o número do meu complemento direto, do meu objeto direto, certo? Para cada um desses meus objetos diretos, eu tenho um determinado complemento direto, ok? Então, eu preciso identificar, em primeiro lugar, a qual pessoa do discurso
corresponde o meu objeto direto. Mário não fechou as janelas. As janelas é o meu objeto direto. As janelas correspondem a quê? Você, ele ou ela? Não corresponde a nenhum porque está no plural. Então, a gente olha para os nossos pronomes plurais. Vocês, eles e elas. Elas, feminino plural, logo será correspondente às janelas. Porém, eu não vou utilizar elas. Eu vou utilizar o meu pronome de complemento direto, que é correspondente a este gênero, que será as. Mário não as fechou, ok? E quando a gente faz essa inversão, o nosso pronome complemento direto, ele será utilizado antes do meu verbo, ok? Então, Mário não as fechou, ela o prepara em 10 minutos, Lúcia a ajudou no trabalho, eu as vejo mais tarde e Ana o viu, ok? Cada um deles corresponde a um determinado objeto direto. Ok. Vamos lá para 24. Na 24 a gente vai fazer a mesma coisa aqui, certo? Vamos lá. E lembrem-se, a gente tem que identificar primeiro quem é o nosso objeto direto, certo? A quem se relaciona ao meu verbo. Beleza. Letra B da página 24. Tereza, eu sempre a vejo na biblioteca. Esse A aponta para um você, ok? A pessoa com quem eu estou falando diretamente. Tereza, eu sempre a vejo na biblioteca. Eu estou falando diretamente com Tereza e eu estou falando que eu a vejo na biblioteca. Eu sempre vejo você. Seria isso aqui, ok? A gente vai fazer a mesma coisa nos outros números. Número 1, Mário. Esse livro gosta do seu nome, Mário. Aparece diversas vezes. A ver. Lucia, Mário a viu na estação de metrô. Isso, metrô. De metrô. Isso, exatamente. Muito bem. Esse A, ele corresponde à Lúcia, certo? Exatamente o que aconteceu no item B que foi utilizado como exemplo. Lúcia, Mário a viu. Ele viu você na estação de metrô. Então, a gente está utilizando para falar de alguém com quem nós estamos falando diretamente, ok? É diferente dos itens anteriores. Sim, de número 2. Lucia e José, meu amigo, conhece vocês. Ele os encontrou em Campos do Jordão. Isso, perfeito. Ele os encontrou. Que seria correspondente a vocês, ok? Que é aqui. Adriana, número 3. Paulo, você foi ao banco hoje? Quem o atendeu lá? Isso, muito bem, perfeito. Quem o atendeu. Que é correspondente também a você, ok? E por que eu vou utilizar o e não a, como no caso do número 1? Porque a gente está falando do Paulo, que é uma pessoa do gênero masculino. É por isso que a gente utiliza o, ok? Maria Isabel, próximo item, número 4. Ai, Felipe, não o vejo mais no restaurante. Isso, a mesma coisa. Aqui, a palavra você está omitida,
ok? Mas ainda assim aponta para um você, que é a pessoa com quem se fala diretamente, que nesse caso será Felipe. Felipe, não o vejo mais no restaurante. Não vejo mais você no restaurante, ok? Vou colocar aqui porque são correspondentes, certo? Número 5, Graciela. Marina, nós atendemos depois. Isso. Marina, nós a atendemos depois, seria correspondente a Marina. Nós atendemos você depois, ok? Número 6, Fred. Fred. Ah, está hablando no chat. A ver. Você pode escrever, então, Mário, por favor? Mário, não. A ver, perdão. Fred, você pode escrever, então, no chat. Não pode escrever tampouco? Ok. Então, Disney, para você, Disney, número 6. Adriana e Rafael, nós os esperamos amanhã para o jantar. Isso, perfeito. Os esperamos. Por que os esperamos? Porque é correspondente a vocês no plural, ok? A ver, nós esperamos vocês amanhã para o jantar, certo? Bom, vamos lá para o número 6. Ok, Fred, exatamente isso. Nós os esperamos para o jantar. Número 6. Moira, número 6. Vocês viram os rapazes? ¿Tengo que hacer la respuesta? Sí. Temos que substituir, não, os rapazes por um dos pronomes complementos. Sim, nós viramos. Quase isso. Só um momento. Eu acho que o número, a ver, está parado. Só um segundo. Bom, nesses itens que aparecem aqui, 6, 7, 8, eu acabei de observar que eles não são uma continuação desse item que a gente estava respondendo anteriormente, ok? Então, eles serão feitos de um modo diferente, certo? Mas então a gente vai saltá-los e vamos ver outra parte, ok? Profe, es continuación del A, de lo que vimos hace rato. Ah, da letra A, né? Sí, de la letra A. Es su continuación. Ok. Então Porque a gente nos vai quedamos fazer... en el 5. Sí. Gracias, Graciela. Vamos fazê-lo de outra forma, não? Bom, ok. Isso mesmo. No item B, a gente estava trabalhando com os nossos pronomes de complemento relacionado a você, ok? Que são os mesmos que a gente está utilizando para ele e ela. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Porém, nós vamos fazer isso baseados nos exemplos apresentados no item A, porque é uma continuação do item A, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Número 5. Ana viu o filme. O filme é o meu complemento direto, que é correspondente a ele. Então, eu vou substituir por o. Ana o viu, certo? Obrigado, Graciela. Eu ia saltar esses itens porque eu não estava conseguindo identificá-los, enquanto uma continuação. Então, Graciela, número 6. Ok. Vocês os viram. Isso, vocês os viram. ¿Quiere que lea la pregunta? Sim, na pergunta. Aí. Vocês viram os rapazes? Vocês os viram?
Isso, exatamente. Vocês viram os rapazes? Vocês os viram? Rapazes é o nosso pronome de complemento direto. Pronome não, é o nosso objeto direto. E nós vamos substituí-los pelo nosso pronome os, que é o pronome de complemento direto correspondente a essa pessoa, ok? Que é uma pessoa masculina plural que corresponde a os. Mário, número 7. Nós os vimos no circo. Isso. A ver. Isso, nós os vimos no circo. A mesma coisa que aconteceu com o número 6, ok? Número 8, Cindy. Ele a comprou ontem. Isso, ele a comprou ontem. Exatamente. Casa é o nosso complemento, é o nosso objeto direto e nós vamos substituir essa palavra pelo seu complemento direto, pelo seu complemento direto, que é o pronome a, ok? Ele a comprou ontem. Número 9, Adriana. Ele os vende nesta loja. Ok, ele os vende nesta loja. Perfeito. Muito bem. Perguntas sobre esse último exercício, dúvidas? Eles são mais simples que os anteriores porque a gente consegue observar justamente essa relação, né, dos nossos pronomes pessoais com os pronomes que serão utilizados como complemento direto, ok? Esse daqui a gente não vai fazer. Beleza. Vamos novamente passar aqui para... vamos para 27, certo? Que é o nosso último exercício do dia, ok? Beleza. O que foi que a gente viu? Lembrem-se, quando nós tivermos o nosso pronome de complemento direto depois de verbos terminados em R, Z ou S, esse pronome complemento ele será utilizado de uma forma diferente, ok? Exemplo, quero fazer o trabalho. Quero fazê-lo. Trabalho é o meu objeto direto da ação fazer, porém, o que acontece? O verbo fazer, ele está na sua forma infinitiva, ele termina com a letra R. Para que eu possa utilizar o meu complemento direto o com o meu verbo fazer, eu preciso fazer uma pequena alteração. Eu elimino a letra R do final desse verbo, ponho este acento gráfico, coloco o hífen, ok? Para que eu possa unir essas duas palavras. E o meu pronome complemento, que era somente o, se torna lo, certo? Então fica quero fazê-lo. Quero fazê-lo o quê? Quero fazer o trabalho, certo? E a gente vai fazer isso com os outros itens, ok? Todos eles seguem esse mesmo modelo de verbos terminados com a letra R, certo? A ver. Nieves. Número 1, Nieves. Quero ver o diretor. Quero vê-lo. Isso, exatamente. Perfeito. Quero ver. Muito bem. A gente vai só completar com o verbo e o nosso pronome complemento, ok? Número 2, Mário. Quero conhecer a nova diretora. Quero conhecê-la. Isso. E a gente vai fazer a mesma alteração em todos os verbos terminados em R. A gente elimina a letra R e acrescenta esse acento circunflexo, ok? Na vogal final. Conhecer
E como nós estamos falando de diretora, que é uma palavra do gênero feminino, nós vamos utilizar a, que será transformado em lá, ok? Número 3, Graciela. Amaña vamos visitar nuestros amigos. Amaña vamos visitarlos. Perfeito. A mesma coisa, certo? Aqui, a única diferença é em relação ao nosso complemento direto, que será os, porque a gente está falando de amigos, que é uma palavra masculina plural, que será transformado em los, em razão do verbo terminado em R, ok? Sim, de número 4. Que bom, vamos comprarla. Você pode só fazer a leitura de todo o item, por favor? Perdón. Que bom, vamos comprar esta bela casa. Que bom, vamos comprarla. Isso. Vamos comprá-la. Ok, vamos comprá-la. Adriana, número 5. O director não quis atender o cliente. O diretor não quis atendê-lo. Isso. Muito bem, perfeito. Nossa, essas palavras estão todas juntas uma da outra, mas são separadas, certo? Maria Isabel, número 6. Vou preparar o aperitivo. Vou prepará-lo. Isso, muito bem, vou prepará-lo. Perfeito. A ver. Nieves, número 7. Amanhã vamos atravessar o rio Amazonas. Vamos atravessá-los. Atravessá-los ou atravessá-lo? Atravessá-lo. Isso, atravessá-lo no singular. Atravessá-lo. E por que no singular? Porque a gente está falando de o rio no singular, certo? Então será atravessá-lo no singular também, ok? Disney, número 8. Quiero aprender esa música. ¿Aprenderla? Isso, exatamente. Muito bem, quero aprenderla. Perfeito, quero aprendê-la. Esta música é o nosso complemento direto, então a gente vai substituir por lá. Quero aprendê-la. Adriana, próximo item. Número 9. Vou encontrar meus amigos no restaurante. Vou encontrá-los no restaurante. Isso, muito bem. Vou encontrá-los. Perfeito. Mário, número 10. Não posso abrir a porta. Não posso abri-la. Isso, muito bem. Vejam que aqui a gente já está mudando, né? O nosso acento circunflexo pelo acento agudo, ok? Quando a gente fala de verbos terminados em E, nós vamos utilizar o acento circunflexo. Quando a gente fala de verbos terminados em A ou I, nós vamos utilizar o acento agudo, ok? Atravessar, abrir, certo? Acento agudo nesses casos. 11. A ver. Moira, número 11. Esta casa é muito grande para nós. Queremos vendê-la. Isso, queremos vendê-la, perfeito. Aqui já é um pouco diferente, né? Queremos vendê-la.
Veja que a gente tem um verbo terminado em E, então a gente vai utilizar o acento circunflexo. Vem de, la, ok? É um som fechado. Cindy, número 12. Qué belas laranjas, vamos. Qué, eh, qué, ay, ¿cómo? ¿Qué belas? Que belas, isso. Ah, ya. Esse com o verbo comer. E aí? A gente vai seguir a mesma estrutura do número 11, ok? Ay, perdón, sí, ya me di cuenta. Qué belas laranjas, vamos comerlas. Isso, perfeito. Muito bem. A gente já tem o verbo ir, né? Então não há necessidade de reescrevê-lo, ok? 13, Adriana. Gostei deste gostei deste relógio, vou comprá-lo. Muito bem. Disney, número 14. Meus amigos chegam hoje. Vamos esperá-los. Isso, vamos esperar. Vamos esperá-los, né? Você me olvidou lá esse ao final. Muito bem. E Mário, número 15. Brasília é uma cidade moderna. Quero conhecê-la. Isso. Muito bem. Perfeito. Observem que além dessa diferença em relação a lá, alô, las e los, nós também temos a diferença em relação à vogal final de cada verbo, ok? Quando nós tivermos o verbo terminado com a letra E, nós vamos utilizar o acento circunflexo, e, comer, aprender. Quando nós tivermos o verbo terminado em A ou I, a gente vai utilizar o acento agudo, atravessar, abrir, comprar, esperar, e assim sucessivamente, ok? Bom, na nossa próxima aula a gente continua com os demais itens, ok? Que neles a gente vai aprender e estudar um pouquinho mais sobre as outras alterações que podem acontecer em relação aos pronomes de complemento direto, certo? Bom, para a nossa chamada de hoje, a ver, estos já vimos. Bom, para a gente relembrar aí o nosso último vocabulário estudado, né? Para a chamada de hoje, eu quero que vocês me digam o nome de um vegetal ou um legume que vocês amam, ok? Ou que gostam muito. Vou buscar a frequência. Hoje é 20. A ver. Adriana. Cenoura. Cenoura. Ok. Cindy. La vainita. No sé cómo será en portugués. Ok. Fred. A Fred não pode falar, né? Mas tá aí. Escreva no chat, então, Fred, seu vegetal aí que você gosta. Graciela. A mandioca. Mandioca. Maria Isabel. Abacate. Abacate.
Que o abacate já é uma fruta, né? Mas é muito bom também. Aqui no Brasil as pessoas comem abacate com açúcar, muito comum. Mário, Eu gosto muito de a sopa de abóbora muito com bom. queijo. Com queijo, Sim, sim. um pouquinho diferente. Moira, Beterraba. beterraba, né? Muito boa. Nieves, O tomate. é tomate. Ok. Yesenia Garcia, creio que não está. Yesenia Guadalupe, Eu amo cenoura. cenoura. Ok. Harry também não está, não vi hoje. E Disney. Eu gosto de brócolis. Ok. Muito bem. Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui, ok? E amanhã a gente continua falando sobre esses pronomes de complemento direto, certo? A gente vai ver com um pouquinho mais de calma. Eu desejo uma ótima noite para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Buenas noches. Até amanhã, professor. Até. Tchau, tchau. Se cuidem.